Gabiru, eu queria lhe pedir aqui um espaço do programa para poder falar com os nossos ouvintes sobre um tema que eu acho de extrema importância. E para falar sobre esse tema, eu preciso contar um pouco da minha história. Opa, vamos lá. Aqui as pessoas que vivem em Porto Seguro conhecem a minha trajetória. Mas é claro que existe uma geração, a mais nova, geração dos 20 anos, dos 17 anos, 16 anos, conhece pouco do que eu fiz, do que eu vivi, das oportunidades que eu tive, dos meus acertos, dos meus erros. E eu queria falar com os nossos ouvintes nesse instante sobre isso. Eu sei que o ano que eu vou me referir aqui, essa galera de 20 anos ainda não tinha nem nascido, mas eu quero me dirigir a eles que conhecem muito pouco da minha biografia. Em 1987, eu tinha 17 anos. E eu fui para Brasília para trabalhar no Congresso Nacional, no momento mais rico, politicamente falando, do Congresso Nacional. Porque era o período da elaboração da nova Constituição, a famosa Constituição de 88. Então todo o processo de elaboração da Constituição se chamava Assembleia Nacional Constituinte, onde os deputados que foram eleitos em 1986 começaram a discutir uma Constituição democrática. Estávamos saindo da ditadura de 20 anos, uma ditadura que tinha deixado sequelas, deixado sofrimento. Então o país estava respirando um ar novo, querendo se firmar como um país democrático, com liberdades, com fim da censura, com voto direto, com voto livre, com voto dos jovens dos 16 anos. E eu cheguei lá, garoto, com 17 anos, não pude sequer, nesse instante, trabalhar no Congresso porque eu não tinha idade. Eu tinha que completar os 18 para poder trabalhar. E eu já estava lá como estagiário aos 17. Eu tinha um crachá de estagiário que me dava um orgulho enorme chegar ali e passar no corredor com Mário Covas, com Ulisses Guimarães, com Lula. Lula era deputado constituinte, de passar do lado de Afonso Arinos, de passar do lado de Fernando Henrique Cardoso, passar do lado de figuras como Florestan Fernandes, Zé Serra, Nelson Jobim, Chico Pinto, baiano, figuras mais renomadas da política da época. Isso tudo me deu uma experiência de conviver com uma das maiores cabeças que esse país já teve e que gerou a Constituição de 88. Fiz 18, fui contratado, fui trabalhar no Congresso. E havia uma coisa muito curiosa, Gabiru, porque eu tinha uma sede de ouvir os pronunciamentos das figuras mais importantes. Quando eu sabia que Mário Covas ia falar, eu saía correndo para o corredor e eu subia na galeria, porque o plenário não podia entrar. Eu subia na galeria e eu observava até os gestos dos braços do Mário Covas, que era um cara excepcional, com a voz de pato rouco, você lembra? Mas era um gênio da política, um homem probo, sério, fantástico. Eu lembro que naquela época nós tínhamos governadores como Valdir Pires pela Bahia, sim. Nós tínhamos Arraes em Pernambuco, nós tínhamos Pedro Simon, no Rio Grande do Sul. Brizola no Rio de Janeiro. Brizola no Rio de Janeiro. Nós tínhamos as melhores cabeças da política naquele instante, disputando, né, a possibilidade de disputar a presidência da República, né? Então o Brasil naquele momento estava efervescendo a nova política, o desejo da democracia, de se fortalecer a democracia. E eu estava lá, eu vivi isso. Talvez tenha sido esse cenário que me fez apaixonar, mais apaixonar profundamente pela política. 3 anos depois, já em 1990, surgiu a oportunidade de eu sair candidato. O Durico Pinto,
que era deputado federal, o pai de Eudorico Júnior. Saía a reeleição em 90 e eu sairia deputado estadual. Naquela época meu pai era prefeito de Porto Seguro. Eleito em 88, em 90 ele estava no meio do mandato. E eu fui eleito deputado estadual mais votado da nossa coligação. E aí cheguei na Assembleia com 21 anos. Deputado mais novo do Brasil. 21 anos, assustado, preocupado. Jesus, como eu vou aqui me pronunciar no meio de 62 outros deputados que já tinham sido prefeito, governador, que já tinham sido deputado federal, figuras ilustres, figuras que tinham um passado político gigante e eu era começando. Eu fiz um mandato, Gabiru, um mandato que para mim foi uma experiência extraordinária, mas antes de ser eleito, eu passei pela primeira dificuldade eleitoral. E essa aí é uma coisa que muita gente não lembra, mas eu quero lembrar. Porque em 1990, quando eu registrei a minha candidatura, como hoje, você precisa ter, só que hoje é informatizado. Hoje o TRE, você faz a filiação pelo computador, mas na época não. Na época era uma ficha de papel quadradinha, que você preenchia, você tinha que ter alguém para abonar a ficha e teria que preencher uma data da sua assinatura. Você tinha que datar e assinar como se faz com um talão de cheque. Eu fiz a minha filiação e não datei. Esqueceu de colocar a data. Falhei. Iniciante, começando a vida, não datei. Sim. E a minha campanha fluía e eu estava na frente, a campanha crescia. Faltando 30 dias para a eleição, o tribunal caça a minha candidatura. Eu tinha 21 anos com mandato garantido, ganhava a eleição. E foi a primeira experiência que eu tive, o dissabor que eu tive do primeiro questionamento da Justiça Eleitoral. Só por causa da data, Uba. Faltou a data. Meu irmão, a campanha fluía, eu fazia comício, e o mais grave, eu conseguia fazer a campanha sabendo que o tribunal ainda tinha me tirado o direito de ser candidato, mas eu acreditava tanto que ia reverter, eu acreditava tanto que seria possível, faltando uma semana para a eleição. Uma semana para a eleição. O Tribunal Superior Eleitoral reverteu e eu pude ser candidato. Ganhei as eleições, assumi o mandato e fiz um mandato que me honrou bastante. Foi um mandato honrado, eu fiz aquilo que o povo desejava, eu combati o bom combate, eu fui a voz que a minha região precisava, eu fui a voz que enfrentava os poderosos. E tem muita gente que lembra disso. A minha voz na Assembleia, e eu falava todos os dias com 21 anos de idade, com a palavra o nobre deputado Baldino Júnior, mais jovem garoto, subia na tribuna e iria falar. E a minha voz era a voz daqui. Era a voz toda sessão você estava lá, Uba, toda sessão sempre, falando. Sempre. Sim. E eu confesso que o meu primeiro discurso na Assembleia, eu fiz um discurso lido. Porque eu tremia feito uma vara verde. Eu tremia nervoso no meio de tantos deputados. E aí, Gabiru, mas eu descobri, naquele instante, que eu levava jeito. Que eu gostava. Era uma paixão, era uma vontade, era uma coisa que era mais forte do que a minha alma. Era uma coisa minha. E aí, meu amigo, eu enfrentei uma outra dificuldade de extrema violência. Porque naquela época eu já tinha despertado o meu amor pela rádio. Eu participava de vários programas de rádio, eu dava entrevista em rádios em toda a Bahia, mas principalmente em Teixeira de Freitas. Em Teixeira de Freitas, a Rádio Caraípe tinha um radialista muito corajoso, chamado Ivan Rocha.
E eu dava entrevista por telefone a Ivan Rocha. Ivan Rocha também era muito corajoso. Até que o dia eles tiraram a vida de Ivan Rocha. Mataram Ivan Rocha. Aquilo para mim foi uma aberração. Como pode tirar a vida de alguém que fala a verdade? Alguém que luta pela verdade. Aquele que combate a injustiça. E a morte de Ivan virou para mim a minha bandeira. Naquele instante eu comecei a denunciar. Eu tinha já 23 anos, já não mais 21, 23 anos. Eu comecei a denunciar os criminosos. Aqueles que mataram Ivan. E na época nós descobrimos que os assassinos de Ivan tinham sido policiais militares de Teixeira de Freitas contratados por um deputado. E naquela época eu denunciei. Eu consegui que o Estado da Bahia excluísse os policiais, porque eles eram os assassinos de Ivan. Eu consegui que a justiça decretasse a prisão do chefe de gabinete, do deputado Timóteo, que hoje é o prefeito de Teixeira, o deputado Timóteo, que foi acusado como mandante do crime. Eu consegui naquela época o mandado de prisão para o chefe de gabinete, chamado Salvador Rodrigues. Gabiru, a minha vida foi assim. Foi assim. E aí o desafio que a vida me prega. Olha só o desafio que ela me prega. 23 anos de idade e eu fui candidato a prefeito de Teixeira de Freitas disputando a eleição com o suposto mandante do crime do Ivan Rocha. Era eu que acusava o Timóteo de ser o mandante e o Timóteo mandante disputamos as eleições. Isso em 1992. Foi para mim uma experiência fantástica. Eu era ameaçado o tempo inteiro. Eu andava com seguranças porque eles me ameaçavam. Mandavam fotos para mim, fotos, com carniça cheia de insetos e de moscas, dizendo que eu ia acordar daquele jeito. Eu resisti, mantive a minha candidatura e a eleição a gente liderava com uma frente gigantesca, uma frente muito grande. A gente vencia as eleições. O Timóteo, em conluio com o TRE na época, que na época a justiça eleitoral não é como a gente entende hoje. Na época os títulos eram feitos na casa dos candidatos. E eles conseguiram anular 8.000 títulos na semana anterior à eleição. A nossa gente ia votar e não conseguia votar. Hoje, o Timóteo conta isso como grande vantagem. Conta com detalhes como ele roubou a minha eleição. E eu perdi a eleição por 1%. 1% dos votos em Teixeira de Freitas. E por que eu estou contando essa história lá de trás? É porque eu vou falar para vocês o que me trouxe para ser prefeito de Porto Seguro. Em 92, eu disputando a eleição lá em Teixeira de Freitas, meu pai estava aqui, sonhando em fazer com que a vida das pessoas melhorasse. Ele comprou pela primeira vez na vida, alguém comprou terra para dar para aquele que não tinha. Baiano sonhou, eu lembro no gabinete dele, eu vi o Baianão num papel, numa planta. E aí, ele começa a implantar o Baianão. Abre as ruas, define os lotes, tamanho de lote, as praças. Ele sonha com cada um daqueles moradores que poderia ficar ali. Ele cadastra aqueles que mais precisam. Ele fez, eu lembro como se fosse hoje um cadastro, era uma cartolinazinha pequena, cadastrando, e você, Gabriel, você era a pessoa que ia receber, você já recebia o cadastro, o nome, o endereço e o lote, Sim. Já no cadastro. Você era deputado, então? Deputado. Muito eu bem. era deputado estadual. Muito bem. Aí, Gabiru,
o que aconteceu? Forças locais, articuladas para tentar inviabilizar que o Baianão fosse criado, conseguiu uma liminar suspendendo a entrega dos terrenos do Baianão. Suspendendo, não entrega um terreno. E nisso, meu pai, baiano, já havia iniciado um mutirão lá nas Casas Novas. As Casas Novas chamam Casas Novas porque era um mutirão de pessoas para construir as primeiras casas. Sim. Casas Novas é isso. Ora! Eu lembro que o engenheiro era Luiz Cidreira, que coordenava lá, para meu pai, a implantação das Casas Novas. Aí veio a liminar. Não pode entregar nada, nem casa, nem terreno, nada a ninguém. Mas a nossa gente é corajosa. A nossa gente tinha em mão o cadastro que autorizava. Aquele terreno já não era mais de baiano, não era da prefeitura, não era de ninguém. Aquele terreno já era dele. E as pessoas munidas daquilo invadiram, ocuparam o que já era deles. Sim. E foram para o Baianão. E aí, Uba? Terminou o mandato de Baiano. Já era final de 92, terminou o mandato de Baiano. Em janeiro de 93, o prefeito já era João Carlos Mato de Paula, conhecido por todos nós como João da Sunga. João da Sunga não queria o Baianão. Não queria. E aí o que ele fez? Baiano já tinha deixado a caixa d'água construída na praça, iniciado um posto de saúde que era um hospital onde hoje é um mercado. E aí Gabiru fez o acesso do Baianão, que é a rua Ubaldino Júnior, essa rua que sai do Fontana e vai até o Baianão. Deixou calçado aquela rua, pois João da Sunga arrancou o calçamento. Não. Para que o povo não passasse pelo Fontana. Que isso? Ele fez um muro. Um muro onde hoje todo mundo sabe onde é ali a Estrada do Trabalhador. Ele fez um muro para que as pessoas do Baianão, do Mercado do Povo, não descessem para a praia. Então um morador do Baianão, para ir à praia trabalhar com um ambulante, ele tinha que pegar um transporte até o Parque Ecológico, sair pelo Porto Alegre, descer pela 367 e dar uma volta enorme. Nossa. Além disso, ele mandava tirar os fios de energia elétrica para o pessoal não ter luz. Sem luz, sem acesso à praia, sem nada, ele imaginava que seria fácil tirar o povo de lá. Aí veio uma determinação para tirar todos eles com 400 policiais militares. 400 homens foram designados para tirar o Baianão, para acabar com o Baianão. Meu pai já não era mais prefeito, mas eu era deputado. E o povo do Baianão pode contar, foi comigo. Eu que fui para frente da linha de frente para impedir que a polícia tirasse. Eu impedi que a polícia tirasse. E esta luta incansável, essa luta entre os poderosos e os humildes, essa luta desigual, foi ela que me motivou. Porque eu era prefeito eleito de Teixeira na eleição seguinte. Mas aqui a luta era muito grave, porque a nossa gente poderia perder seu lar, perder sua casa, perder seu espaço, perder seu terreno. E aí já estava em 94, 95, e meu pai me chamou. Ele falou comigo, você não pode pensar em disputar a eleição em Teixeira de Freitas. Tira isso da sua cabeça. O Baianão precisa de você. Se a gente não eleger o nosso prefeito, o Baianão vai deixar de existir. Vocês vão perder tudo. Toda essa gente vai perder o seu teto, porque eles não queriam. Gabiru, eu lembro muito dos ex-vereadores Bené, Rony Guerra. Sim.
Lembro muito do vereador Reinaldo Porto, Jonilson Laje, que é tio de Vanvan. Esses vereadores chegaram para mim e falaram assim: afinal, você é candidato a prefeito de Porto Seguro ou de Teixeira de Freitas? Eu lembro como se fosse hoje. E eu disse: eu sou candidato a prefeito para defender os interesses da nossa cidade e tentar salvar o Baianão. E saí com eles 4. Fui ao cartório e transferi meu título de Teixeira para cá. Isso em 1996. Esse amor pelo Baianão nasceu da resistência, da pirraça, da persistência. E aí, Gabiru, transferi meu título e disputei as eleições. Eleições duríssimas. Duríssimas. A eleição naquela época não era a urna eletrônica, era a urna de papel. Sim. E a gente levou 6 dias. 6 dias com o Centro Cultural fechado, porque eles não queriam contar os votos, porque sabia que eu vencia a eleição. Sim. Eles pararam com a apuração. Não apuramos. Eles chegaram a abrir 2, 3 urnas. Eu ganhei todas. E eles pararam de contar os votos. Pararam de melar a eleição. O objetivo eles era armaram melar. para invadir o Centro Cultural, para botar fogo nas urnas, para tentar tomar a nossa eleição. E aí, a nossa gente, brava gente do Baianão, desceu para o Centro Cultural e fez a vigília. Ficou na porta do Centro Cultural 3, 4 mil pessoas, esperando que o juiz da época vestisse roupa, porque ele estava em casa de bermuda e dizendo que não ia contar os votos, que ele tinha recebido ordens superiores para não contar os votos. E aí, Gabiru, depois de 6 dias, que ele percebeu que o povo do Baianão não ia arredar, o povo estava todo aqui embaixo, no Centro de Cultura ali, fazendo a vigília, ele começou a contar os votos e eu ganhei em todas as urnas. Quando eles viram o resultado da eleição, eles entram com pedido de impugnação da eleição. De novo? Para não permitir Sim. que a gente pudesse governar a cidade. Aí, me lembra que a vitória foi uma vitória da nossa gente, a vitória do povo. Mas mais do que a vitória do povo, significava uma mudança completa na forma de governar. João Carlos tinha sido prefeito por 4 anos. Ninguém ouviu falar de uma única escola que ele tenha construído. Eu cheguei aqui no meu primeiro dia de governo. Não tinha sala suficiente para matricular ninguém. Eram 8.000 alunos. 8.000. Só tinha sala muito mal, escolas caindo aos pedaços para 8.000 alunos. E ainda é preciso lembrar que no dia que eu assumi a prefeitura, eu encontrei, Gabiru, 4 meses de salário atrasado mais 13º. Eram 4 meses mais 1 de 10º. 5 meses de salário atrasado. No meu primeiro ano de governo, eu paguei os 12 meses de salário da minha gestão, o 13º da minha gestão e mais 5 meses de seu João da Sunga. Eu paguei 18 meses de salário em um ano. 18 meses. Antes de tomar posse, faltando 30 dias, eu lembro que o pessoal da associação comercial me disse assim: o Baldino, pelo amor de Deus, nos ajude. Eu ainda faltava 1 mês para tomar posse. A cidade tem 40 dias sem recolher lixo. Urubu na passarela. Nossa. Urubu em todos os cantos. E nós estamos chegando, Baldino, no verão. Nos ajude, pelo amor de Deus. Eu não era prefeito. Ainda não tinha tomado posse. Consegui equipamento, máquina e fui limpar. Eu fui para um mutirão. Eu fui para um mutirão com um monte de amigos para limpar a cidade que João deixou suja durante 40 dias sem limpeza. Eu
ainda nem prefeito era. Fizemos a limpeza e a faxina da cidade para que as pessoas chegassem depois do Natal, já encontrassem a cidade limpa para o Réveillon. Assumi a prefeitura. Assumi a prefeitura com 8.000 alunos e com déficit de escolas absurdo. Não tinha uma sala de aula no Baianão. Uma não tinha. Nomeei, naquela época, a secretária Ione Ramos, que era irmã de Aziz, que era meu vice. E a ordem que dei a ela é o seguinte: a partir de hoje, você vai fazer um mutirão de matrículas e nós vamos matricular todas as crianças fora da sala de aula. Mas a gente não tinha espaço. A gente não tinha sala. A gente não tinha carteira. A gente não tinha nem professor. E eu fiquei, janeiro, fevereiro, pagando 18 folhas de pagamento, contratando mais professores e alugando salas de tudo que é lugar que eu podia imaginar. Aluguei um monte de salas. O Baianão que não tinha uma sala, de repente aparece com mais de 50. E alunos estudando ainda num ano de esforço muito grande para poder agasalhar os alunos. Primeiro era matricular, segundo comprar as carteiras e inicialmente dar aula na improvisação de salas alugadas. E comecei a construir as escolas. E nessa época, Gabiru, que as pessoas, mas era fácil, porque Fundeb não. O Fundeb só começou a valer em 98. Sim. Que é o fundo do governo federal. Que hoje é Fundeb, mas na época era Fundef. Então, 97 foi um ano dificílimo para mim. Mas o Baianão que não tinha nada, não tinha luz, não tinha água, não tinha esgoto, não tinha calçamento, não tinha nada. As primeiras ações foram lá no Gravatá. Eu arrumei um espaço e fiz o primeiro posto de saúde da minha gestão, com poucos dias de governo, e a ordem era: não pode ter porta. O posto de saúde no Gravatá não tinha porta, porque não podia fechar. Ele tinha que ser 24 horas aberto. Sim. E os moradores mais antigos lembram disso. A segunda coisa, chamei a Coelba e eu falei: eu quero a energia na casa de cada um do Baianão. Financiei os padrões e coloquei os postes, iluminação pública, e o Baianão, no primeiro semestre da minha gestão, tinha energia na casa de cada um dos moradores. Fiz a fábrica de medicamentos, uma coisa que ninguém lembra mais. Eu fiz no Baianão uma fábrica de remédio. Os remédios que a prefeitura comprava eram poucos, porque a gente fabricava a maioria. A gente fabricava, nós tínhamos uma farmácia que manipulava os produtos, os remédios, para que as pessoas pudessem ter o remédio de um custo mais baixo. Isso aconteceu num posto de saúde e a fábrica de medicamento que eu construí lá no Mercado do Povo. Lá no Mercado do Povo. Calcei as primeiras ruas do Baianão, as ruas de acesso, abri de volta a Avenida Ubaldino, que é da BR-367, até chegar no Baianão, na Praça da Caixa d'Água. Até a geração nova não sabe nem por que aquela praça chama Caixa d'Água. A Caixa d'Água é porque Baiano e meu pai construiu uma caixa enorme, com chafariz, para as pessoas poderem ter água para beber. Ali foi a Caixa d'Água. E aí, Gabiru, quando eu assumi a prefeitura, eu sabia que a cidade estava se preparando para os 500 anos. Mas não tinha esgoto. Água tratada só tinha na parte baixa da cidade. Não tinha água tratada no Arraial, não tinha em Trancoso, não tinha nessa região do Parque Ecológico, que ainda era muito pequeno na época que eu fui prefeito. E aí consegui fazer parcerias fundamentais. Fui atrás do governador. O governador conseguiu um financiamento do BID, Banco Mundial, Banco de Desenvolvimento. Quem era o governador, Uba? O governador inicialmente Paulo Souto e depois César Borges. Passei por dois. A primeira coisa que Paulo Souto fez
ele tinha construído, estava construído, mas não tinha terminado o colégio Paulo Souto, aqui no Baianão. Ele me entregou o colégio e eu assumi e fiz funcionar. Gabiru, a partir da minha gestão, as grandes obras aconteceram. Consegui colocar esgoto e água na casa de 100% dos moradores na época. O único pedaço que faltou, por causa de uma pedra que não conseguia abrir a rua, foi num trecho das casas novas. Porque ali tinha uma pedra gigante no subsolo que ninguém conseguia passar a tubulação. 100%. Depois, Porto Seguro cresceu Paraguai, cresceu outros bairros que ainda não foram atingidos por esgoto. Qual é o prefeito que gosta de fazer esgoto? Ninguém vê. Ninguém vê o esgoto. O parque ecológico ainda tinham poucas casas, eu fiz o esgoto em todas as ruas. Eles hoje estão fazendo aí um asfalto, mas o mais importante era o esgoto, eu fiz antes. Está todo pronto. No Baianão, no Parque Ecológico, Vila Vitória, todos eles. As pessoas não lembram, mas aqui no Campinho tinha a favela do Rato, a favela Salvador, que as pessoas moravam ali em cima das palafitas do Manguezais. E eu trouxe aqui o Sarney Filho, que era ministro do Meio Ambiente. Levei ele lá para ver. Quando ele viu aquilo, e ele disse: prefeito, o meu ministério não constrói casa. A nossa ação é uma ação de meio ambiente. Mas eu falei: ministro, isso aqui é a maior agressão ao manguezal. Ele foi lá, discutiu com a equipe técnica e me conseguiu dinheiro para construir 813 casas. E esse bairro eu construí na época que minha filha nasceu e dei o nome do bairro lá da minha filha, que é o bairro Vila Vitória. Sim. 813 casas, sem nenhuma ser vendida. Foi entregue de graça. Todas elas. Ninguém pagava parcela de nada. Nem parcela de 50, nem de 30, foi de graça. A mudança lá de baixo para a Vila Vitória, eu paguei a mudança de 100% das casas. Porque todas essas ações era a valorização da vida da pessoa mais humilde da nossa cidade. Aí você vai para o Arraial, a balsa, você pega ali as rampas de atracar as balsas, foi eu que fiz. O calçamento até chegar ao Arraial, fui eu que fiz. O colégio ACM do Arraial, foi eu que fiz. O colégio Ubaldino Júnior, que hoje é brigadeiro, eu que fiz. Você passa aqui na BR, você tem o colégio Luiz Eduardo, foi eu que fiz. O hospital Luiz Eduardo Magalhães, foi eu que fiz, Gabiru. A Universidade Federal hoje, que na época era centro de convenções, sim, também foi eu que fiz. O SAC foi eu que trouxe. As obras mais importantes que Porto Seguro tem, fui eu. A minha primeira obra grande foi a passarela. A passarela era uma lama. A passarela do Alca era uma lama, foi eu que pavimentei. A primeira obra grande minha, eu fiz ainda em 97. Gabiru, se você imaginar que não tem uma obra gigante, importante, que não tenha sido eu que fiz. Agora, o que mais me orgulha é você saber que eu assumi no dia 1º de janeiro de 97, 497 anos de existência de Porto Seguro. Tinha 8.000 alunos. Sim. 4 anos depois, eu tinha 32.000 alunos. Como é que é? De 8.000, de 497 anos de existência da cidade de Porto Seguro, tinha 8.000. 4 anos depois, eu deixei com 32.000 alunos. E como é que faz isso em 4 anos? Como é? Eu construí escola em todo canto. Você chega na aldeia de Barra Velha, em todo canto tem escola que eu construí. Você chega em Pindorama, tem escola que eu construí. Você chega em Veracruz, tem escola que eu construí. Você chega na região do Cotovelo, que fica lá perto do Monte Pascoal, tem escola que eu construí. Eu construí escola em todos os cantos, Paraguai, Baianão, Mercado do Povo, em todos os cantos. Porto Alegre, Ibiruçu, Pindorama, Veracruz, aonde tinha aluno eu construí escola. O número saiu de 8.000 alunos para 32.000. 32.000. As pessoas para ir para Trancoso, se tivesse chovendo, não sabia se chegava.
Sim. Fizemos o asfalto em parceria com César Borges. O asfalto que sai na 367. Foi uma discussão que levou um tempo, porque a ponte não podia ser feita aqui. A ponte tinha que ser feita mais ao longe para não quebrar a área de proteção ambiental e paisagística e histórica. Fomos encontrar no quilômetro 31, um lugar que tinha menor agressão ao rio. Foi lá que foi feita a ponte. O aterro sanitário, Gabiru. O lixo aqui, nós tínhamos lixões. O aterro sanitário foi eu que construí. O hospital. Peguei o hospital que o Estado tinha de duas, três pequenininhas. Ampliei e fiz o hospital da mulher. Porque antes de eu assumir, as pessoas adoeciam, eles tinham 3 alternativas. 4. Ou ir para Itamaraju, ou ir para Eunápolis, ou ir para Itabuna, ou morrer. Quando eu terminei meu primeiro mandato, as ambulâncias já não iam mais levar. Traziam das cidades vizinhas para ser tratada no Hospital Luiz Eduardo. Então, essa história... Até hoje, né, até hoje. Essa história, Gabiru, essa história, eu gosto de contar porque a geração nova não sabe. Sim. Já pegaram pronto. Então, quando você pega essas escolas... Eu lembro que ali em frente ao Correio, na rua Itajibá, tinha uma escola que o pessoal chamava de Iraque. Iraque, porque estava correndo o risco de cair em cima dos alunos. Eu joguei aquela porcaria no chão e construí o primeiro colégio que nenhuma cidade da Bahia tinha, com ar-condicionado, com biblioteca, que eu até emprestei o nome do Romeu Fontana para a biblioteca. Uma escola que foi referência, que hoje está toda abandonada. Gabiru, a tarifa dos pescadores. A tarifa dos pescadores, que ficava ali quase em frente à Igreja Nossa Senhora do Brasil. Sim. Onde é o pia de atracação das escunas, hoje a tarifa era ali. Eu levei a tarifa ali para a Casa da Lenha, foi uma confusão, os pescadores no início não queriam e hoje todo mundo está satisfeito ali. A Praça do Relógio eu fiz em 3 dias. 3 dias! 3 dias! Parece que é brincadeira, mas foram 3 dias e vou contar essa história, vale a pena ouvir. Estava tudo definido para botar o relógio na passarela do álcool. O pessoal da Globo me procurou, eu reuni com eles no Rio de Janeiro. O relógio vai ficar na passarela. Estava tudo certo. Sim. O IPHAN foi e embargou, faltando poucos dias para começar a obra. Só que a Globo tinha um calendário que eles anunciavam todo dia, o relógio com contagem regressiva. Faltam tantos dias para os 500 anos, faltam todo dia. E eles já tinham um calendário. Tinha que inaugurar o relógio em 3 dias. Eu falei, só tem uma opção. Tinha um clube ali antigo, 22 de abril, você lembra que João da Silva até tirou ele de lá? E eu chamei, tinha uns quiosques, eu tive que tirar tudo. E fiz aquela praça em 3 dias, amigo. 3 dias. 3 dias, um mutirão danado para poder ter o relógio da Globo ali. A Praça São Brás, no Arraial, a Praça São Pedro, a praça lá de Trancoso. Onde é a praça de Trancoso? Hoje era uma favela. Eu tirei toda aquela favela e fiz uma praça. Hoje é um ponto de referência lá. Hoje você chega lá, Gabiru, tem, sabe o quê? Um monte de lojas, posto de gasolina, comércio. Ali era uma favela, eu tirei. Mas os mais jovens não sabem dessa história. E é por isso que eu estou contando aqui hoje. Mas por que eu estou contando isso? Por quê? Por quê? Eu estou contando isso porque a minha relação com essa cidade não é de hoje, não é de aventura, não é passageira, é uma relação de compromisso e de luta, de muita luta. Essa relação minha com o Baianão, com Arraial, com Porto, com Pindorama, com Veracruz, eu conheço todo mundo. Eu vivi aqui, eu tive uma parte da minha infância aqui, eu conheço as pessoas e eu sei a luta de cada um. Quando eu vejo uma pessoa no Baianão me cruzar pela rua, eu sei a história dele, eu sei a história que ele viveu, eu sei o sacrifício que ele teve para construir sua casa. Quando eu vejo um empresário que apostou todas as suas economias num negócio que está patinando porque a cidade está falida. Acabaram com os navios, acabaram com os voos internacionais. Quando eu era prefeito, nós tínhamos voos da Holanda, da Itália, nós tínhamos da Espanha, Portugal.
Voos. De Portugal tinha quase que diário, da Argentina, do Chile e os navios que passavam aqui. Acabaram com tudo. A cidade entrou em crise. Você chegava na Broadway do Arraial, ou na passarela do Álcool, tinha cardápio que recebia em dólar e recebia até em euro. Lá na passarela tinha pessoas trocando no meio da rua, tanto dólar quanto euro, porque tinha turistas de todos os cantos. Acabou, Gabriel. Acabou. Então eu não posso permitir mais. Em 2004, quando acabou meu mandato, outros passaram. Veio Jânio, veio Abade e Cláudia agora no segundo mandato. É preciso que a gente fale assim, qual foi a grande obra de Jânio? Qual é a marca que Jânio tem? É preciso você pensar muito, você vai pontuar aí uma ou duas obras. Sim. Tem o calçamento da Getúlio Vargas, um pedaço ali da Getúlio Vargas, me parece. Abade ainda deixou uma marca. Ele fez ali perto do estádio, ele tirou ali uma feirinha que tinha, pavimentou. Essa é a marca dele. Qual é a marca da Cláudia? Pavimento que dura uma chuva, operação da Polícia Federal, é vender água, é ser dona das empresas que faz o carnaval, é superfaturamento das festas, é os cachês tudo caro. E agora nós estamos avizinhando de uma nova eleição e a gente fica, será o que vai ter o quê? O que vai acontecer com essa cidade? O que vai ter? Quem é que vai eleger? Quem é que vai ser o prefeito desta cidade? E aí eu quero fazer um registro, Gabiru, que nas duas últimas eleições, o Lúcio, meu irmão, disputou com toda a dignidade as duas campanhas. A primeira eleição foi uma campanha curtíssima, porque ele veio no segundo momento, o candidato naquele instante era a Roberta, em determinado momento deixou de ser, virou Lúcio. Lúcio chegou ali 3, 4 meses da campanha e quase vencemos as eleições. Fez um trabalho bonito, uma campanha empolgante, uma campanha bonita. Foi naquele momento que surgiu o vídeo do agulhão que a prefeita prometeu roubar. Ela prometeu que ia roubar. Ela não está fazendo nada diferente do que ela prometeu. Depois, Gabiru, veio a reeleição, que o desafio era muito maior. Lúcio se preparou para ser candidato naquela eleição, disputando com a outra máquina, contra a prefeita, que detinha a máquina e um monte de empregos. E aí, você viu que na reta final, as máquinas começaram a funcionar, é asfalto aqui, aquilo lá, para poder mudar o resultado da eleição, e mudaram na reta final, porque Lúcio ganharia as eleições. E por que eu estou falando tudo isso? Eu fiquei fora do processo durante todo esse tempo. Eu apoiei Lúcio na primeira, apoiei na segunda, fiz campanha, ajudei. Mas, Gabiru, a minha alma me cobra. Eu sinto um vazio gigantesco. Eu aprendi nesse tempo, Gabiru, que eu fiquei fora da prefeitura, de 2004 para 2019, são 15 anos. 15 anos fora. O que eu fiz nesses 15 anos? Eu estudei, fiz direito, fiz pós-graduação. Eu estudo hoje em média 3, 4 horas todos os dias. Todos os dias. Eu sei aonde eu errei, detalhes. Eu aprendi com meus erros, me custou caro. Mas eu não parei, eu não saí da cidade, eu estava aqui com você. Eu estava aqui no veículo de comunicação, enfrentando os desmandos dos governantes que passaram.
Fomos nós que denunciamos a morte dos professores. Fomos nós que denunciamos a farra do transporte coletivo. Fomos nós que denunciamos a farra das licitações. Fomos nós que denunciamos a casa suntuosa construída no alto do Mundaí. Fomos nós que tivemos aqui. Onde estavam os candidatos a prefeito desta eleição quando mataram os professores? Onde estavam os candidatos a prefeito desta eleição quando a prefeita disse que ia roubar 1 bilhão? Quem foi a voz que levantou? Qual foi o vereador que denunciou esses desmandos? Nenhum. Porto Seguro tem uma voz. E essa voz nunca calou. Não tem uma semana. Às vezes a gente dá umas férias, a gente viaja para a alegria dos que estão no poder. Mas a gente, Gabiru, não paramos. Eu tenho 15 anos fazendo aqui na rádio o trabalho que a oposição não faz. E não é pontual contra a Cláudia, foram contra todos aqueles que fizeram o desgoverno. Desde que eu saí da prefeitura, nós estamos aqui fazendo o trabalho da oposição que não tem em Porto Seguro. Quando chega na eleição, aparece um ou outro, eu sou candidato. Candidato baseado em quê? Qual é a sua história? Qual é o seu compromisso? Qual é a sua responsabilidade com essa cidade? Tem uns aventureiros que chegam de um fora, outro chega de não sabe, ninguém sabe quem é. Não sabe quem é a mãe, quem é o pai. Não sabe onde mora. E que construção de cidade é essa que vamos fazer se a gente não sabe nem quem é que são os candidatos? Então, o que eu quero colocar para você, primeiro eu quero fazer um agradecimento de coração. Um agradecimento a Lúcio, que fez 2 campanhas bonitas, que sonhou com essas eleições, que tem paixão por Porto Seguro, que tem uma história muito parecida com a minha. Ele tem o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma história que eu. Agradecer pelo trabalho que ele fez, por essas campanhas que ele conduziu, por esse espaço que ele tentou segurar. E essa sua capacidade de tocar essas 2 campanhas, a gente tem que agradecer muito. Mas eu não posso, Gabiru, eu não posso ficar de fora. Não posso ficar de fora. Tem 2 semanas que não tenho dormido direito, porque eu sinto que estou sendo convocado. Não é fácil. Eu sei que vai ser duro. Os adversários vão dizer que eu não posso ser candidato. Os adversários dirão que isso é fogo de palha. Mas eu quero dizer o seguinte. Desde a eleição do Fernando Gomes em Itabuna, que ele estava impedido pela justiça de ser candidato e venceu as eleições e tomou posse e está governando. Sim. Já vai disputar a reeleição agora. Vai disputar a reeleição. Eu percebi que eu poderia ter tentado lá atrás. E as pessoas falam isso comigo. Como é que Robério é o cara mais processado do Brasil? Esse cara sai candidato e você não vai? Talvez tenha sido, Gabiru, por zelo em excesso. Porque em 2008 eu fui candidato e acreditei que poderia vencer, venceria as eleições, eu tinha uma frente enorme, faltando uma semana me tiraram do páreo. Isso foi como se fosse uma lâmina me cortando. E isso me cortou muito e eu fiquei realmente traumatizado. Eu não quero que isso repita. Eu não quero. Se tiver, em determinado momento, algum tipo de risco, eu vou estar aqui, com a mesma capacidade que estou tendo agora de dizer que eu sou pré-candidato a prefeito de Porto Seguro, mas se houver uma sombra de dúvida, não vai repetir o que aconteceu em 2008. Tenho convicção de que é uma luta pesada. Não vou disputar a eleição contra uma máquina, vou disputar a eleição contra uma quadrilha.
Mas eu, Gabiru, eu me preparei, eu estudei, eu descobri todos os erros que eu pratiquei. E não foram poucos, eu pratiquei erros. Eu era prefeito com 27 anos, ainda não tinha um preparo que tenho hoje, não tinha estudado o que eu estudei hoje. A minha prova da OAB, eu fiz de direito administrativo para saber, eu queria saber o que eu errei. Eu me graduei, fiz pós-graduação na universidade mais importante do Brasil, que foi um sonho fazer na USP, uma pós-graduação em marketing. Uma das melhores universidades da América Latina, né? Está entre as 15 melhores do mundo. Do mundo, certamente. Então, o que eu quero te dizer, Gabiru, que eu não vou me curvar, não vou de forma nenhuma deixar que esse processo político seja feito de uma forma equivocada. Eu vou para a luta. E eu falando com meu pai por telefone, comunicando a ele, e ele também compreendeu, e ele dizia o seguinte: você nunca fugiu de nenhuma luta, você enfrenta qualquer coisa. Eu disse a ele, eu enfrento qualquer coisa, o adversário pode ser quem quer que seja, eu vou enfrentar. A gente tem um apoio popular. Mas agora eu preciso fazer um registro e uma cobrança. O Jânio Natal, que lá atrás nós éramos quase inimigos, fizemos uma relação de aproximação. Jânio hoje é uma pessoa que eu tenho carinho, eu tenho respeito e eu sei que é recíproco. Comigo ele me respeita e eu respeito ele. E ele disse aí abertamente, ele dizia isso abertamente: com o Lúcio eu não voto, mas se for o Baldino eu voto. Agora, Jânio, está na hora de eu ver se isso se cumpre. Está na hora de eu saber se isso é para valer. Porque em 2004 eu ajudei, 2012 ajudei ele de novo. Agora está na hora, né, negão? Não é só... Hein? Vai ficar na promessa, Só não. na promessa. Só na Você prometeu. Você prometeu. E um monte de gente aqui, ó. Charles Sena disse que ele falou isso. Fiel disse que ele falou isso. Ele falou... GG estava no dia e ouviu também. Valmirete disse que ele falou isso. GG também. Marco Boca tá ali também. Ele disse, ó, se Uba for candidato, eu tô com ele. Tá na hora, hein? Tá na hora. Tô esperando o cumprimento da sua promessa. As minhas eu cumpro todas. E aí, estão me ouvindo nesse instante. Não é fácil a decisão que eu tomei. Ela tem um caráter emocional muito forte para mim, porque eu sei o que eu vivi. Eu sei o que eu passei. Mas eu não fiz outra coisa depois que eu saí da prefeitura, eu não fiz outra coisa a não ser estudar, 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 estudar e me preparar. Eu me preparei muito e chegou a hora. Chegou a hora de eu voltar, chegou a hora de fazer um choque de gestão e de fazer o governo mais transparente que Porto Seguro já teve. É o meu sonho. O sonho que foi interrompido lá atrás. O meu sonho lá atrás era ser governador da Bahia. Foi interrompido. Hoje, estou muito mais preparado, com muito mais vontade. Eu hoje sinto que não cometeria nenhum daqueles erros que eu cometi no passado. E esse talvez seja o maior compromisso que eu faço com vocês. De ser o prefeito mais diferente que Porto Seguro já teve, mais transparente que Porto Seguro já teve, e farei o governo melhor que Porto Seguro já teve. Muita gente tem saudade do que eu realizei, muita gente. Mas aqueles que estão me ouvindo agora, pode ter certeza que eu farei muito, mas muito melhor. Muito melhor. Esse é o meu compromisso. E então, Hoje aqui tem plateia, estamos aqui ao vivo com plateia e tudo, né? Tudo aqui ao vivo, né? Uba, você acaba aqui de dar uma notícia que eu acho que foi a bomba, não foi da semana, a bomba do ano.
Nós acabamos de ouvir aqui. Detona a bomba aí, GG. Detona a bomba, porque nós acabamos agora. Essa informação é uma informação bombástica, é a informação dinamitante, GG. Porque Uba acaba de lançar a sua pré-candidatura à Prefeitura de Porto Seguro. Mais preparado, todo mundo sabe que Uba tá. Porque Uba já está até mais maduro, tô vendo aqui cabelos brancos, já não é mais um garoto de 27 anos. Mas, Gabiru, preciso aqui falar algumas coisas para deixar claro. Isso aqui é uma pré-candidatura, ninguém está aqui fazendo campanha, até mesmo porque não pode. Segundo, é uma notícia. Eu estou me preparando para disputar as eleições de Porto Seguro. Eu sou na condição de pré-candidato. De pré-candidato. Mas eu preciso deixar algumas coisas claras. Primeiro, eu sou filiado ainda ao MDB. Sim. Né, o antigo PMDB. Eu devo sair do partido. Sim. Então, provavelmente a sua candidatura será por outro partido, outra agremiação partidária, certamente. Olha só, Gabiru, o Durico Júnior é o presidente estadual do PROS. Ele me convidou, ele fez o convite para que eu possa ingressar ao partido. Eu sentirei muito mais à vontade num partido onde eu tenho alguém de muita confiança para tratar dos assuntos partidários. Então, eu vou amanhã cedo para Salvador, vou tratar da questão das organizações dos partidos, buscarei partidos aliados, partidos possíveis de fazer aliança, vou iniciar o trabalho que deve ser feito, de identificação de lideranças que têm interesse de disputar as eleições, buscar aliados. Já comecei, inclusive, a fazer isso. Estive na última semana conversando com a Roberta, conversei longamente com a Roberta. Ela não mostrou nenhuma reação de dificuldade de uma aliança. É claro que está muito cedo ainda. Sim. Tem que respeitar todo esse rito que a política exige. Eu vou procurar o Jânio e dizer a ele o seguinte: foi ele que prometeu. Eu preciso do apoio dele. Mas se ele vier candidato, nós também estamos prontos para enfrentá-lo. Mas ele falou isso para muita gente, de que se eu fosse o candidato, ele nos apoiaria. Vou buscar aliados, vou buscar parcerias, vou buscar pessoas que possam somar nesse esforço de pré-campanha para formalizar, né, alianças futuras. O Gabiru, a eleição ficou muito curta. A eleição agora, ela dura 45 dias, o registro de candidatura é final de julho, início de agosto. A campanha só pode ser feita de 15 de agosto até o dia da eleição. Então ficou 45 dias muito curta. O que resta para os candidatos? É fazer conversas de pré-candidatos, de entendimentos. Então esse é o remédio que todo mundo vai tomar. Qualquer candidato, sendo eu, sendo outro, nós temos esse período de pré-campanha para resolver. Você vai, Uba, conversar com o PT? O PT é um partido que no passado já fomos aliados. O PT tem uma história muito importante na Bahia. Você sabe que o PT que eu combati fortemente, foi o PT nacional. Não tenho dificuldade nenhuma de conversar com o PT ou com qualquer outro partido. O Partido dos Trabalhadores agora está oxigenado. Ele aqui, inclusive, fez uma nova eleição, elegeu uma nova direção. Essa direção nova, inclusive, ela não é aliada da prefeita, porque a direção anterior, sim, era muito próxima. Então a gente pode, é claro, os partidos, todos eles, a questão local é muito mais forte do que a questão estadual, do que a questão nacional. As questões locais, elas são de um interesse importantíssimo da vida do dia a dia, das pessoas. Né? A gente está vendo
essa discussão nacional, essa discussão entre Bolsonaro e a oposição, essa discussão não nos interessa na eleição municipal. A gente quer ganhar a eleição para saber se vai calçar a rua, se vai ter escola, se vai ter pavimentação, se vai ter remédio nos postos de saúde, se vai ter mais médicos, se vai ter... Prefeito é isso. Prefeito é realização local. Trazer os turistas de volta, né, Rubens? Trazer os turistas de volta, estabelecer parcerias. É esse o entendimento. A gente aqui, nós não vamos mudar a política econômica brasileira aqui. Nós não vamos mudar a política estadual. Sim. Não vai fazer reforma de previdência. A gente pode até ser ouvido, talvez, mas não será a nossa aliança local que vai definir uma política maior. Então, eu quero aqui comunicar o meu desejo de me colocar também como pré-candidato. Existem outros, tem vários aí, mas me inclua nessa lista também. Me inclua nessa lista também e vamos tratar disso com o tempo, né? Daqui para frente precisamos construir um leque de alianças e vamos tratar isso com muito respeito, com muita responsabilidade e também com muito amor por essa cidade. É um caso de amor, Gabiru. É um caso de amor. É um caso difícil de você se afastar. Então, galera, aplaudam o Baldino Júnior. Bom, eu quero agradecer a todos vocês pela audiência, lembrando que segunda-feira a gente retoma um programa normal. Sim. E lembrando que às 5 horas da tarde tem repeteco. Tem repeteco, mas na segunda nós estamos de volta, se Deus quiser. E eles deixarem. Pronto. Um forte abraço. GG, aquela música, GG. É pelo coração que Deus falou com a gente. De coração, coração. Eu não me falou.